Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um decreto assinado por Vladimir Putin ordenando o aumento de 137 mil militares nas Forças Armadas Russas. Um sinal de que a Rússia está esperando um conflito de longa duração na Ucrânia. Não deixe de conferir A Rússia de Putin, quadrinho da editora QS Comics, que descreve a ascensão do presidente russo ao poder, desde os tempos de valentão nas ruas de São Petersburgo até se tornar um dos homens mais poderosos do mundo. Também aborda temas relacionados à Rússia moderna, como as guerras na Síria e na Ucrânia. Confira também Esperanças Destroçadas, quadrinho que trata de um evento extremamente marcante na China. O link para os quadrinhos está aqui na descrição. Uma das maiores dificuldades para qualquer comandante militar é conseguir fazer a gestão eficiente dos meios empregados no combate, com destaque para os seus meios humanos. Quando um comandante planeja lançar uma ofensiva, precisa calcular, na fase de planejamento, o tamanho dessa ofensiva e os recursos que potencialmente irá drenar. Em outras palavras, precisa estimar quantos blindados, aviões, peças de artilharia e soldados terá que usar para alcançar os seus objetivos. Um cálculo que deve levar em consideração uma série de fatores, como por exemplo, o tempo estimado dessa operação. Quando ouvimos falar que um exército lançou 100 mil soldados contra um inimigo, por trás desses 100 mil soldados, há um outro exército 2 ou 3 vezes maior, com uma só missão: garantir que os soldados na linha de frente terão água, comida, remédios, munição, combustível e peças de reposição para que estejam sempre prontos para o combate. Mas ter 100 mil soldados diretamente na linha de frente ou diretamente na linha de contato com o inimigo significa que o exército deverá ter, em áreas próximas da sua retaguarda, pelo menos outros 100 mil soldados na reserva, prontos para o combate, já que, como vocês sabem, um soldado precisa descansar, precisa receber cuidados médicos e, de tempos em tempos, precisa ser temporariamente retirado do combate. Por isso, quando um exército diz que tem 100 mil soldados combatendo diretamente o inimigo, é porque outros 100 mil estão na reserva na retaguarda, prontos para fazer a rotação ou para repor as perdas daqueles que estão combatendo, com outros 200 ou 300 mil militares, mas também civis, dedicados direta e indiretamente à missão de manter todos aqueles soldados em plena capacidade de combate. Para termos uma noção do esforço da Rússia na invasão que lançou contra a Ucrânia em fevereiro, basta vermos que o número estimado de soldados russos lutando diretamente na linha de frente oscila entre os 120 e os 150 mil, o que significa que Vladimir Putin tem que manter na reserva operacional pelo menos outros 100 mil, prontos para a rotação dos que estão lutando, e pelo menos outras 300 mil pessoas para dar apoio logístico a todo esse combate. Com base nessas estimativas, podemos afirmar, sem correr risco nenhum de exagero, que a Rússia, para invadir a Ucrânia, mobilizou de 500 a 600 mil pessoas, na sua maioria militares, distribuídos entre o combate propriamente dito e o apoio logístico. Mas em uma guerra, principalmente como essa que está decorrendo na Ucrânia, com um elevado número de baixas para ambos os lados, a reserva estratégica montada no início da operação pode não ser suficiente para garantir a rotação e também a reposição das baixas dos soldados que estão combatendo. Quando isso acontece, é preciso recrutar novos militares e empregar esses novos militares conforme a legislação local estipula. No caso da Rússia, a lei é bem clara, impedindo o emprego de jovens recrutas em missões no estrangeiro. Ou seja, a Rússia não pode simplesmente recrutar jovens de 18 ou 19 anos e enviar esses jovens para a guerra. Os únicos militares que a Rússia pode enviar para o estrangeiro são os contratados, ou seja, militares mais velhos e com um vínculo mais prolongado com as Forças Armadas, com os recrutas sendo normalmente empregados em operações internas, como por exemplo, o já citado esforço logístico e para operações de guarda fronteiriça.
Tendo em vista as estimativas de um elevado número de baixas, a Rússia, após 6 meses de guerra na Ucrânia, precisa de tudo, tanto de novos combatentes para a linha de frente, como também de militares para trabalhos na retaguarda e dentro das fronteiras, um trabalho que, como referi, é feito na Rússia pelos recrutas. E foi com esse objetivo que no dia 25 de agosto, 6 meses e 1 dia após ter ordenado a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin assinou um decreto para o aumento do efetivo militar russo em 137 mil militares. O decreto não especifica exatamente a natureza desse novo contingente, o que significa que será um pouco de tudo. Isso mostra que a Rússia precisa não apenas de novos militares contratados para missões de combate na frente ucraniana, precisa também de recrutas para tarefas de apoio dentro das fronteiras russas e para compensar a retirada de militares de outras áreas de fronteira, com destaque especial para a Finlândia. Como vocês sabem, após a invasão russa da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia acabaram com as suas já bem tradicionais neutralidades, decidindo, em conjunto, entrarem juntas para a OTAN. Com essa decisão, Vladimir Putin, que disse ter começado a guerra na Ucrânia para impedir uma fronteira de quase 2.000 quilômetros com a OTAN naquele país, viu nascer, praticamente da noite para o dia, uma fronteira de 1.300 quilômetros com a OTAN, só que na Finlândia. Putin precisa, com urgência, de soldados para garantir a patrulha e a observação dessa gigantesca nova fronteira com a OTAN. E, ao mesmo tempo, precisa repor as baixas acumuladas na invasão que lançou contra a Ucrânia. Como já referi aqui e nas redes sociais, é impossível ter qualquer certeza sobre o número de baixas russas e ucranianas naquela guerra, mas a mera observação do campo de batalha e a análise de decretos como esse nos permite deduzir que a invasão russa da Ucrânia está sendo extremamente custosa para Vladimir Putin. Se esse custo já estava previsto na fase de planejamento, ou se pegou os comandantes russos de surpresa, é algo que nunca saberemos com 100% de certeza.